muita paz. Realmente, para mim, é uma grande honra, assim, é uma emoção estar falando aqui nessa casa. Estava lembrando a Cristina que eu estive aqui ajudando a encerar o chão para a inauguração, há 50 anos atrás, porque vim com a família de Luz, que eles sim, foi a partir deles que eu me tornei espírita, a minha família. Então, realmente, nós temos que nos conhecer de outras vidas. Foi aqui nessa casa que eu estudei, que eu comecei a estudar André Luiz. Nossa, foi maravilhoso, quer dizer, André Luiz se abriu assim na minha mente, nos estudos que fiz aqui nessa casa. Mas depois a vida me levou para outros lugares, outros trabalhos, mas sempre que posso venho aqui, me considero da família, com certeza. Então, o estudo de hoje, o assunto, é tema da parte 3 do capítulo 4 da Lei de Reprodução do Livro dos Espíritos, onde os espíritos nos informam que a reprodução dos seres vivos é a responsável pela preservação do mundo corporal. A reprodução é a ferramenta divina, né, utilizada para a evolução espiritual. Pela reprodução, há grande renovação do patrimônio humano. E a gente não está falando aí só da renovação moral, da renovação intelectual, moral, daqueles espíritos, mas também da renovação dos bens materiais, da cultura, dos bens espirituais que formam todo o arcabouço da humanidade. Tá? Então, é através da lei de reprodução, tá, que todo esse patrimônio humano é possível de ser cada vez mais renovado. Quem é, então, essa humanidade? Que humanidade é essa, né, preservada pela renovação, pela reprodução? Né? Então, Kardec, nesse capítulo, ele pergunta aos espíritos assim: nós somos seres novos ou somos aqueles descendentes dos antigos homens das cavernas? E aí os espíritos dizem assim: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então os espíritos nos dizem que somos nós, né, os herdeiros de nós mesmos. Somos nós, nas diversas encarnações, que sofremos pela injunção da lei de sintonia, né? As leis, pelo instinto sexual, pela lei de causa e efeito que molda o nosso corpo físico. Imprimimos, então, a nossa condição mental naquele corpo, condição mental essa nobre ou não, né? Com comportamentos felizes ou não, e que vamos então traçando esse caminho palmo a palmo até a perfeição, porque a isso nós estamos fadados, não é? Mas aí então quer dizer que os espíritos disseram para Kardec: somos nós aqueles espíritos, aqueles homens das cavernas. Que homem da caverna é esse que eu fui? Né? Então, os antropólogos nos dizem que houve um momento assim que se perde na noite dos tempos, na história do homem, e que aquele ser das cavernas que se escondia nas curvas, que vivia, que tinha uma vida duríssima, não é? De sobrevivência, vivendo os instintos da natureza, ele não tinha noção, ele não sabia, ele não tinha consciência de que ele participava
processo reprodutivo, de que ele era o pai daquelas criaturas que ele via nascer, porque a natureza estava ali, né, plena, atuando. Não é? Então, para ele, a gravidez das mulheres era um grande mistério. A mulher, então, era vista como um ser quase mágico mesmo. Os antropólogos, inclusive, dizem que havia mesmo um culto à fertilidade, um culto à mulher. E em vários museus da Europa, a gente encontra essas pequenas estatuetas, assim, mais ou menos uns 30, no máximo uns 30 ou 40 centímetros, até menor, que são as primeiras imagens que o homem na Terra faz do outro ser humano, que é a mulher. Porque quando ele pega o barro, a argila e modela, é, na verdade, não uma expressão, quer dizer, é uma expressão de arte, mas, ao mesmo tempo, é um momento ritualístico de celebração da fertilidade, de homenagem àquele ser que, por incrível que pareça, é capaz de reproduzir um outro ser. Então, a gente vê essas estatuetas que são chamadas de Vênus esteatopígeas. O esteatopigismo é esse exagero das formas, né? Por quê? Porque as mulheres estavam sempre grávidas. Então, essas estatuetas têm, não é assim, a Vênus de Viscum, tem a Vênus de Willendorf, que é a mais antiga. Então, e aí chega um momento, depois de muito tempo, certamente, em que o homem começa a ter a consciência de que ele participa daquela criação. Quando ele começa a perceber que aquelas criaturas que nasceram são dele, então ele começa a acolher aquela mulher é minha, aqueles filhos são meus, e começa então ele a demarcar aquele território e começa a proteger aquela prole com unhas e dentes. E que quando ele perde, ele começa a sofrer e começa a lutar. Agora, Roberto, mas acontece que André Luiz, esses são os antropólogos que nos contam essa história, mas André Luiz contando esses momentos históricos, eu acho tão bonito que eu não resisti de trazer para vocês. André Luiz diz assim, Evolução dos Mundos. Ele diz assim: o homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. É então que, se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Começa então, André Luiz diz, que nesse momento, tutelado até aquele momento pelas inteligências cósmicas, é a hora então em que elas se afastam. E aí ele começa aquela saga, né, do homem com ele mesmo, o livre-arbítrio, a responsabilidade. Então, quando a gente lê isso, a gente se emociona, porque somos nós mesmos, né?
esse grande fato histórico na nossa caminhada espiritual. Então, é pelo instinto, né? Como diz André Luiz, é pelo instinto sexual. O instinto sexual é, então, a grande força criadora da natureza. E esse livro, que eu não vou ler esse capítulo para vocês, mas eu sugiro, né, que vocês leiam, o André Luiz, ele descreve toda a evolução das peças biológicas da natureza. E ele vai descrevendo também, ele comenta toda a trama somática, né, do corpo que vai sendo formado, porque a reprodução é um grande processo, uma grande atividade que se dá no corpo físico, não é? Mas, como ele diz, a alma, né, registra, né, todas essas experiências, toda a experiência nesse campo fica completamente registrada na alma, né? Então, o instinto sexual, pelo amor, como diz André Luiz, ele vai sendo iluminado, ele vai sendo purificado, e esse ser passa a viver uma das maiores felicidades, como diz André Luiz, uma das maiores felicidades que um ser pode viver em relação ao outro, né? Ao contrário, qualquer atitude vil, qualquer atitude de desprezo por esse processo, essa grande força de criadora da natureza, realmente vai trazer para o homem um grande sofrimento educativo. E é por isso que Joana nos diz, Joana de Ângeles, a nossa venerável, ela dá um conselho: abstente de julgar, de preconceitos e julgamentos, porque seria muito difícil que qualquer um de nós tenhamos passado incólumes nesse campo. Então, sigamos o que diz Joana de Ângeles. Nesse capítulo da Lei de Responsabilidade, Kardec então pergunta sobre o casamento, que é o agente, né, da formação da família, daquele lar, que vai, né, daqueles dois seres que se comprometeram, né, a receber aqueles espíritos que a gente já conhece, as obras de André Luiz, e já sabe bem, né, os missionários da luz, os mensageiros, como é toda essa formação, esse planejamento. Eu não vou precisar contar para você, né? Então é a família que é essa formadora, né? E que o próprio Kardec coloca assim, né? E que tem várias, né, condições diversas, né, de formação. Hoje em dia, o que se percebe, o que a gente verifica no nosso mundo de hoje, né? A gente verifica que ao longo, né, de todas essas décadas e séculos, a família veio, a instituição mais importante, né, da humanidade, porque realmente ela é um local onde os afetos e desafetos vão viver juntos, os amigos e os inimigos. É o grande cadinho, é o grande local das nossas experiências, estreitando ou não, né, os laços afetivos. E essa instituição foi uma das instituições que mais mudaram, assim, mudou muito, né? E o que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia, a gente vê uma formação muito diversificada da família, a tal ponto, né, que às vezes a gente fica até se choca. E a gente deve pensar como os espíritos, até eu anotei aqui que os espíritos disseram assim:
Os espíritos nos alertam que devemos estar atentos, onde há o exercício da afetividade e da solidariedade fraterna, há progresso. E mais uma vez, lembremos de Joana de Ângeles, né, que diz assim: o amor é o filtro. Procure julgar tudo ou não julgar, mas observar tudo sob a ótica do amor. Então, às vezes nós, na nossa própria família, nos vivenciamos, às vezes, situações que nos chocam, dessas buscas das diferentes encontros, não é? Muitas dessas relações já agora buscando até um reconhecimento legal, não é? Para que possa haver uma segurança dos parceiros, daqueles filhos do coração, não é? Então, os Espíritos nos dizem o seguinte: a doutrina espírita, ela é uma doutrina de liberdade, da liberdade do pensamento. Ela é a doutrina do esclarecimento que quebra os preconceitos. É a doutrina do amor. Então, é a ela que devemos buscar uma leitura aprofundada para que possamos, então, refletir. Ela realmente nos vai dar um material muito grande de reflexão, né, para que a gente possa refletir diante de todas essas situações, que são muitas situações novas e desafiadoras até para muitas famílias, não é? Mas como dizem os Espíritos, e como diz ali, olha, o próprio Emmanuel Evigsexo, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva sobre os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Então, é essa reflexão, né? E é o amor como filtro que deve ser a nossa posição, a nossa visão dessas diversas situações. Então, hoje em dia, nós vivenciamos uma grande evolução, uma evolução muito rápida mesmo do conhecimento em vários campos. O campo da liberdade, fizemos grandes avanços, né? Quando a gente pensa que eu trabalho numa casa onde se fala, se conversa, se estuda, se discute a abolição, porque é a casa de Rui Barbosa, ele foi um abolicionista, e ali é um fórum de discussão sobre esse assunto. Então, quando você pensa, quando você vê toda uma documentação, quando você vê o que era, não é? Naquele período, que era a escravidão. Era uma coisa legal, né? Nós fomos os últimos povos a libertar os nossos escravos. Então, havia uma legalidade naquela situação toda. Os escravos eram considerados peças. E até hoje o Rui Barbosa é acusado, nós temos que, às vezes, ter que defendê-lo, porque ele mandou queimar os arquivos da escravidão. Já mandou queimar os arquivos da escravidão, Rui Barbosa queimou, não deixou a documentação. Ele queimou porque os arquivos da escravidão era o seguinte: havia um movimento dos fazendeiros, que depois da libertação, para conseguir a indenização, né? Depois ele diz assim: mas a indenização quem tinha que pedir eram os escravos, não? Então ele queima, deixa todo esse material, os arquivistas não tiveram, os historiadores não tiveram. Então, eu sempre fico perguntando o que
era isso. Há pouco tempo, temos ainda, outro dia eu conheci um homem velhinho, que a mãe ainda viveu, a avó foi escrava, né? Isso nos parece uma coisa tão aberrante, né? Alguém que seria o dono de alguém com poder de vida e morte, como se fosse um objeto. Então a gente avançou tanto nesse campo da liberdade, dos direitos humanos, no campo da ciência, né? Da ciência e da tecnologia. E é muito interessante, porque quando você vai, a cada vez mais que essa ciência está evoluindo, ela vem confirmar os postulados espíritas e vem atraindo o interesse cada vez mais dos cientistas, dos estudiosos, acerca dos seus postulados. E é por isso que cresce tanto. E é por isso que é a doutrina que nós temos a felicidade, não é, de estarmos aqui com ela e que vai poder ser realmente um instrumento de esclarecimento de todas as situações que estão acontecendo. No campo da reprodução assistida, né? Vocês imaginam hoje em dia o desenvolvimento das diversas técnicas da reprodução assistida. Vivemos agora esse momento de grande discussão ética. São assuntos às vezes tão complexos, né? E o homem discute em todas as áreas, os cientistas, na área da religião, enfim, todos os problemas éticos que envolvem essa reprodução assistida. Mas também nós observamos aqueles casais, né, que nunca puderam ter filhos, que não poderiam ter filhos, e que agora ficam felizes porque conseguiram ter seus filhos através dessas técnicas. E mais uma vez, né, a gente vai buscar na doutrina, né, esses subsídios para nos acalmar, como dizem os espíritos, absolutamente fechemos os olhos aos avanços científicos. Mas também não precisamos achar que tudo é uma maravilha. Procuremos olhar com um olhar equilibrado, né, toda essa situação. Pode passar o tempo. O que acontece, outra coisa que nós vivemos hoje em dia são situações muito mudanças tão rápidas da família, mudanças tão rápidas na área da ciência, na área da saúde mesmo, na área por exemplo, da reprodução. Hoje, por exemplo, eu estava lendo uma revista que o planeta Terra vai contabilizar esse ano 7 bilhões de seres humanos. E o planeta, o homem, vive o grande desafio que daqui a muito pouco tempo não vai haver alimento para todos. Porque apesar de muitos países, por exemplo, a gente saber que houve uma queda muito grande da natalidade, por problemas de crise econômica, no conjunto a população do mundo vem crescendo. E há uma grandíssima preocupação em relação a isso. Então, há várias propostas. Uma proposta, por exemplo, é que os homens deixem de comer carne, porque a quantidade de grãos que é utilizada para alimentar o gado poderia alimentar uma população muito, muito, muito grande. Então, os homens estudam, estão buscando todo um equilíbrio nessa situação. Mas nós sabemos que, na verdade, pode passar. Nós sabemos que, na verdade, nós, vejam bem, Kardec, vocês imaginam que Kardec fez essa pergunta quando, nesse capítulo, houve uma preocupação de Kardec sobre esse assunto. Ele perguntou assim: indo
situação, na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na terra? E aí os espíritos disseram para ele: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, essa resposta é muito atual para nós, porque a gente deve entender essa resposta como aquela que diz: olha, o plano divino está ali sempre atento. Nós sabemos, todos nós, que os Espíritos já vêm nos avisando há muito tempo, que nós estamos vivendo um período de transição planetária, não é? Para o planeta de provas e expiações, para o de regeneração. Os Espíritos já vêm nos avisando há muito tempo das grandes mudanças, das grandes situações que vão nos abalar, vão nos tocar, mas que tudo está dentro de um plano divino. Imagine que a última pergunta aqui, 1019, Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E São Luís já nos alerta e diz assim: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam no progresso. Quer dizer, já naquele momento, né, metade do século XIX, os Espíritos já prevendo, né, essa mudança que nós estamos vivendo intensamente. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Portanto, todas essas grandes mudanças que verificamos e essas grandes preocupações, para nós espíritas, não vai nos abalar. Sabemos que tudo está dentro do plano divino. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que eu der de semear. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Nessa imagem, né, a gente pensa o seguinte, que independente de todas essas situações que temos vivendo, na verdade a nossa grande missão é de acolher esses espíritos que nos vêm. E qualquer tentativa, né, de brecar essa chegada, ou essa vida desses espíritos, é um atentado à lei de Deus e deve ser. E a lei de causa e efeito estará atuando nesse caso de uma maneira muito séria, né? Como espíritas, devemos ter uma posição muito firme em relação a isso, porque sabemos que há muitos movimentos de legalização do aborto,
E nesse momento nós sabemos o quanto isso transmite, nós temos esse conhecimento profundo. E sempre que tivermos que nos posicionar, devemos nos posicionar de uma maneira muito firme, porque vocês possam imaginar o que é a legalização de uma prática dessa. Tá? Então, é uma missão de todos nós, não é? Acolhermos os espíritos que nos vêm, que chegam a nós, utilizando aquela pedagogia de Jesus, né? Jesus trouxe uma missão muito clara, uma metodologia muito clara. Ele acolhia, ele amava, ele era todo amor, ele acolhia, ele cuidava, ele orientava. Então essa é a metodologia que devemos utilizar para receber esses espíritos todos que chegam até nós. Quer sejamos pais biológicos, quer sejamos professores, quer sejamos tios, avós, ou sejam os nossos alunos, sejam os nossos evangelizandos, nós temos essa obrigação com esses espíritos que vêm até nós. E aí eu me lembro gostaria muito de, nesse momento, lembrar Maria de Nazaré, que é a nossa mãe querida, né, que foi representada, foi muito representada por todos os séculos, né, nas diversas manifestações artísticas. Lendo a poesia, essa homenagem para a Ângela, que é a nossa recolhedora de poesias, poesia de Heitor Sampaio, Senhora Mãe. Desse par de rosas e açucenas, na vastidão dos orbes infinitos, amparai-nos, Senhora dos aflitos, tornando-nos as dores mais amenas. Tornando-nos as dores mais amenas. Além da greve humana em lutas e atritos, vossas mãos caridosas, tão serenas, são guardiãs fiéis das horas plenas, nos páramos ditosos e benditos. Construtora da paz, celeste encanto, envolvei-nos na luz de vosso manto, todo dulçor, plantícias e compaixão. Alentai-nos da dor que nos crucia. Dai-nos, Senhora, ó doce Mãe Maria, esperança, consolo e proteção. Então, nesse momento, os Espíritos nos aconselham que peçamos a Maria todos os dias, que nos inspire, que nos proteja os nossos amores, proteja os nossos filhos, mas também nos inspire como orientadores dos nossos filhos nesse campo da reprodução, né? É uma situação que se apresenta muito difícil em muitas situações. Eu trabalho numa casa espírita, ali perto do morro, na subida do Morro do Andaraí, e essa situação da gravidez precoce, essa situação de casos de violência sexual na família, ou não, fora da família, é uma situação diária que acontece a todos os momentos, diariamente presente, altamente traumatizante. Então é preciso que, quando eu fui vendo esses textos e tudo, eu não pude deixar de pensar naquela comunidade. É uma comunidade que, como todas as outras, esses casos são casos muito frequentes.
E fico imaginando como isso fica gravado, né, como diz o Luiz, na alma dos espíritos. Na própria mesa mediúnica que a gente trabalha, quantos espíritos que vêm com traumas de séculos nessa área, porque é muito difícil de vencer. Então, por isso que quando eu estava terminando, eu não pude deixar de me lembrar de pedir a Maria que nos inspire para que a gente possa orientar bem nossos filhos, nossos evangelizantes, nossos alunos, aqueles que chegam até nós, porque nesse campo da sexualidade as situações são muito, muito complexas. É como diz André Luiz, você vai viver conforme você vai iluminando esse instinto vai ser iluminado, você vai viver as maiores felicidades que um ser pode viver, como também você pode viver os maiores sofrimentos, né, educativos. Então, essa a mensagem que eu trouxe para vocês, e eu mais uma vez agradeço o convite. Obrigada.